Obrigado. Vamos ler a Bíblia. Mateus, capítulo 20. Mateus, capítulo 20, a partir do versículo 1. Eu vou ler. Mateus, capítulo 20, versículo 1. Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados, e disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram. Tendo saído outra vez, perto da hora 6ª e da 9ª, sucedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora 10ª, encontrou outros que estavam desocupados, e perguntou-lhes: Por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe: Porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele: Ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Vindos da hora 10ª, recebeu cada um deles 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também estes receberam 1 denário cada um. Mas tendo recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: Estes últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo os igualastes a nós que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário respondendo disse a um deles: Amigo, não te faço injustiça, não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Assim os últimos serão primeiros e os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Nós lemos até o versículo 16. Ontem o ancião Moon Chang-won, ele mudou para outro lugar. Ele se mudou, né, de hospital, e aí a gente foi fazer um culto de inauguração. E quando eu voltei dos Estados Unidos, eu estava com uma gripe muito forte. Eu não me conheço muito bem. Eu tenho muitas roupas quentes em casa. Então eu pensei, nossa, por que eu ainda estou usando esse tipo de roupa, né? E sexta eu fui pro culto de casa. E sábado eu fiz comunhão com os pastores, a gente fez comunhão, e à tarde eu conversei com os anciãos, e depois, mais tarde, eu gravei uma transmissão, e à noite a gente foi para o culto de inauguração no hospital. Realmente, eu não conseguia aguentar porque eu estava tremendo. Mas como eu já tinha me comprometido aí, e pela primeira vez eu peguei um cachecol. Aí eu cheguei no hospital, aí o ancião Moon falou: Pode tirar o cachecol porque aqui já tá quente. Mas eu falei: eu não conseguia, né? Porque eu tava tremendo, eu tava com frio. Depois que acabou o culto, eu não consegui mais aguentar. Eu fui para casa e eu fiquei deitado. O ancião Moon veio e ele me deu umas injeções e eu melhorei. E de manhã eu já estava bem, pela graça de Deus. Quanto eu me conheço? Então o corpo a gente sente, então a gente sabe o que está acontecendo. Mas e sobre o mundo do meu coração? Lendo a Bíblia, cada vez que eu vejo a minha pessoa desenhada na Bíblia, eu fico muito envergonhado diante de Deus. No Antigo Testamento, no livro de 1 Reis e 2 Reis, 1 Crônicas, 1 Crônicas, 2 Crônicas. Ali, nesses livros, falam continuamente sobre os reis. Desculpa falar isso, mas hoje de manhã eu vou falar isso e vocês também. Se mandarem vocês serem presidente, vocês vão ser? Quase ninguém não vai aceitar essa oferta, né, de ser presidente. Mas, ultimamente, eu li sobre a história dos reis.
하나님이 그린 인간의 모양을 A Bíblia mostrou exatamente, desenhou exatamente a forma do coração do homem. Quando o ser humano se torna rei, todo o seu exército se movimenta conforme a voz do rei. O povo se movimenta conforme a voz do rei. Os servos o seguem. Então ele tem todas as coisas, tem o seu exército tudo esperando pelo seu comando. Então o rei Saul, por 40 anos ele foi rei. No começo, quando ele era rei, ele estava indo bem, mas depois ele quase teve várias vezes que ele quase morreu, mas Davi o protegeu quando Golias atacou. Então, naquele tempo Saul tinha que morrer, mas Davi o protegeu. E depois Davi, ele reinou por 40 anos. E depois, enquanto Salomão reinou, Salomão se tornando rei, ele teve aquele papel importante de construir o templo de Jerusalém. Até construir o templo de Jerusalém, ele era muito fiel. E depois, Salomão começou a se corromper. Então, quantos milhares de pessoas devia ter naquele tempo em Jerusalém? O povo de Israel, vamos colocar no máximo 1 milhão de pessoas. E se no máximo em Judá tinha 200 e 300 mil homens, né? Se tivesse esposa, então a esposa deles todas era a mulher de Salomão. Então, nossa, ele precisava de 1.000 mulheres. E os servos? Então os servos tinham que viver com quem? Com as abóboras, com as outras coisas? Então quando eu vejo essas coisas, nossa, Salomão estava louco. É porque eu não me tornei rei de Israel. Mas se eu fosse rei de Israel, será que eu também não seria assim? Eu não sei, né? Porque eu não me tornei. Mas no começo, quando a gente lê o começo de Eclesiastes, filho, não dê seu coração para as mulheres. Uma pessoa que escreveu tão bons provérbios, mas ele tinha 1.000 mulheres. Quando eu vejo isso, depois continuamente eu li sobre os reis. Uma pessoa morreu reinando, depois de 20 anos morreu, depois outro de 10 anos. Um rei reinou por 52 anos. E teve reis que reinaram 2 dias, outro 7 dias, outro 1 ano, outro 20 dias. E alguns por alguns anos. Eles não conseguiam chegar a 10, 15 anos de reinado. Mas essas pessoas, se não se tornassem rei, pessoas que viveriam 60, 70 anos, mas porque se tornaram rei, morreram. Então, lendo a Bíblia, nossa, por que esse rei é desse jeito? Por que ele não acordou? Como esse rei, lendo assim, nossa, como Deus estabelecendo como rei, ele foi tão arrogante. Pensando nessas coisas, é porque eu não me tornei rei. Mas se eu me tornasse rei e pudesse fazer todas as coisas que eu quisesse, então que tipo de vida eu teria? Eu não conseguia saber. Ontem vieram alguns missionários. Desculpa, porque eu gosto muito de comer, então eu só falo sobre comida. E logo atrás do prédio em que eu vivo tem uma casa de comida chinesa. Eu comi jjajangmyeon no mundo inteiro, mas não tem um lugar tão gostoso como aquela casa. Eu não estou recebendo nada para fazer essa propaganda sobre aquele restaurante, mas é muito gostoso. E aqueles missionários vieram para a Coreia. O missionário de Camarões, o missionário famoso Kim, o da Índia, o missionário Kim.
o missionário de Nepal. E eu eu prometi comprar jjajangmyeon para eles. Eu comprei jjajang para os missionários. Então, umas 20 pessoas mais ou menos fomos comer lá. Então, vieram dali, aí comemos 20 jjajangmyeons. Os missionários é porção dupla. Uma porção dupla é R$13. E uns tangsuyu, algumas comidas, a gente almoçou. Aí, de repente, o missionário Cho Yong-chol, ele falou assim... Ele começou a falar um pouco do que aconteceu em Nepal. Algumas pessoas receberam salvação e porque algumas pessoas com dificuldade não vêm à igreja, são perseguidas e matam. Falou que as pessoas serem assassinadas no Nepal é como matar um mosquito. E ele estava falando das graças que ele recebeu e das dificuldades. Eu não tenho uma memória boa, por isso eu não decorei muito bem. Mas uma coisa ficou guardada no meu coração. Eu estava com o missionário Kim também. Ele está por aqui. O corpo dele ficou muito fraco na África. Ele é jovem, ele está no início dos 50 e poucos anos. E eu mexendo no braço dele, ele não tem força nenhuma. Mas quando eu escuto o que sai da boca deles, eu tenho esperança na nossa missão. A outra vez, o missionário da Sierra Leone, ele mandou uma carta assim reclamando, pastor. Por que você não me chama de missionário, pastor? Por que você me chama de irmão Juan? Ele começou a ter ele ficou chateado. Por que o senhor não me chama de missionário? Eu não tenho essa capacidade. Por que o senhor deu imposição de mão para outras pessoas e não deu imposição de mão para mim? Eu fiquei assustado. Eu não respondo muito bem assim mesmo, mas eu respondi. Precioso missionário Juan. Eu gosto que me chamem de pastor, mas quando são familiares eu chamo de irmão. Ah, então eu tinha liberdade com você, por isso eu te chamava de irmão. Não fique chateado, da próxima vez eu te chamo de missionário. Depois disso ele não me mandou mais carta nenhuma. O pastor Cho Gi-won, que ele está perto de mim, eu perguntei, esse missionário Juan, ele é um pouquinho, a personalidade é um pouquinho torta, vai lá procurar por ele. Falou que ele quase chorou ali, né? A vida daquele missionário na Serra Leoa, Serra Leoa, né? É Serra Leoa. Ai, esqueci em português. É muito difícil. Não é porque o pastor Park, não é porque o pastor Park está ali que está dando certo, né? Mas é porque tem os nossos missionários que tá dando, né? Certo. Aí eu falei para ele vir para a Coreia uma vez. Aí eu queria comprar jjajangmyeon para ele. Aí ele saiu sozinho e ele falou que comeu uma porção dupla sozinho de jjajangmyeon. É muito grande essa porção dupla, mas ele comeu sozinho. Aí eu falei, por que você não levou sua esposa? Ai, não precisa, pastor. Esse irmão, ele tem a personalidade assim, e assim, ele sempre responde, né? Mas o bom desse irmão, eu não consigo ser tão bom quanto ele. Ele podia falar de uma forma boa, mas ele sempre fala de uma forma torta, né? Não tem muitas pessoas que falam dessa forma comigo na nossa missão. Falam bem na frente, mas por trás falam mal, né? Então, lá no exército, a diferença entre o soldado e um sargento é que o sargento pode falar na frente, mas o soldado raso só pode falar pelas costas. Então, esse missionário fala na minha cara. Mas quando a gente vê a cara, quando a gente vê esse cristão, realmente eu tenho vontade de me ajoelhar diante dele, porque ele é muito precioso. Entrando no ano de 2013,
A nossa igreja está crescendo. E no ano de 2014, o John Wesley, Dearwood, eu acho que vai surgir uns 50 pastores assim, dentro do meu coração. Vão surgir esses pastores na África, nos Estados Unidos, no mundo inteiro, os missionários do mundo inteiro. E na Coreia tem esses pastores regionais, pastor Park Yong-jun, Kim Jong-song, pastor Lee Gang-woo, Lee Hong-mok, pastor Kim Jae-won. Quando eu vejo, eu acho que todos eles vão ficar para trás. Daqui a pouco, esses outros missionários vão vir e trabalhar fortemente. Então, eu tenho o coração de que esse mundo inteiro vai ser coberto pelo Evangelho. Nos Estados Unidos também, quando eu vejo, essa pessoa não olha para o ser humano. A pessoa que não olha para o ser humano, olha para Deus. Essa pessoa que olha para a pessoa que olha para o homem somente pode espiar, somente pode ficar preso no homem. Mas as pessoas que pertencem a Deus não são assim. Mas eu não sei direito por quê. Entrando no ano de 2013, eu passei o ano novo em Dallas. Surgiu esse coração em mim. Esse ano, quando os nossos pastores crescerem, no ano de 2014, missionários como Dearwood vão surgir, John Wesley, vai surgir uns 50 assim. Então a vida espiritual começa da onde? Se negando. Então, independente de quem seja, se você se negar, então, pela teoria, a missão Boa Notícia fala tudo. Todo mundo sabe. Todos sabem. Mas as pessoas que não se negam, elas ainda têm o seu conceito e o seu julgamento. As pessoas que têm isso, então, não se conectando, as pessoas que não conseguem se conectar a Deus, qualquer coisa que elas façam, querendo pregar o evangelho, querendo missionar, mas a carne impede. Ai, eu não consigo fazer isso. Isso também não dá. Quando eu quero ofertar, eu não consigo porque eu penso em um monte de coisa, né? Então eu vou ofertar da próxima vez. Essa vez eu tenho um feriado, hoje eu não vou fazer nada, mas eu vou ler a Bíblia desde de manhã até a noite, eu só quero ler a Bíblia. Então eu tenho que encontrar tal pessoa, tenho que encontrar tal pessoa, tenho que encontrar tal pessoa. Vindo esses pensamentos da carne, vence todos esses pensamentos do Espírito. Hoje eu quero orar. Eu quero pedir para Deus as coisas que eu não estou conseguindo, eu quero compartilhar meu coração com Deus. Surge esse tipo de coração, mas a maioria das pessoas mesmo surgindo esse coração, porque não sabe que vem da carne, porque vem a tentação da carne. Hoje não, vou da próxima vez. Isso daqui eu vou fazer da próxima vez. Aí vai tentando fazer da próxima vez e depois não consegue fazer. Se você aprender exatamente o mundo da fé, os pensamentos que surgem em você, porque são pensamentos de Satanás, são pensamentos sujos, maus, imundos. Se você souber disso, vocês podem se libertar da sua pessoa. Mas o surpreendente é que muitos missionários da nossa missão, muitos, estão surgindo muitos missionários que estão servindo, seguindo a voz do Espírito Santo. A partir do ano que vem, no ano de 2014, vai surgir missionários como Dearwood, como John Wesley, como Martin Lutero. Aos meus olhos, acho que vão surgir uns 50 missionários assim. Eu penso, a partir do ano de 2015 eu já não vou poder mais pregar. Por quê? Vai ter muito mais pessoas que vão pregar mais espiritual do que eu. Eu também. Eu não sei se daqui para frente eu, como pastor velho, eu vou poder pregar, né? Ou se eu vou poder fazer só apresentação. Mas se eu ver pastores bons surgindo, essa pessoa, daqui a 6 meses, daqui a 3 meses, essa pessoa, nos Estados Unidos,
eu chamei o pastor Park Yong-ju. Eu preciso de alguém que dirija o meu carro. Aí o diácono Ha Sang-chol não pode aí dirigir, mas como eu tinha que trabalhar tenho que conversar com os missionários no carro, e eu estava conversando com o pastor Park Yong-ju, né? Aí ele conversou com as missionárias e depois de uma semana, então no cantata, quando eu ia para o cantata, eu tinha que ir de madrugada, né, para cidades. Aí eu ficava com sono, ficava cansado. Aí eu pedia pro Yong-jun, né, ele dirigir. Aí o missionário Park Yong-jun, ele dirigiu. E ele começou a pregar para as missionárias. As missionárias mudaram muito. E aí as missionárias me falaram, né? Eu fiquei muito mais próximo de Deus com a comunhão dele do que com a sua. Mas o pastor Park Yong-jun falando tudo que estava dentro do seu coração. Eu vejo essas pessoas sendo seguradas por Deus. Até tal pessoa frequenta a igreja, mas chega num ponto que ela quer seguir a sua vida. Eu quero ofertar, eu quero pregar, eu não queria. Mas tem pessoas que depois, eu não queria pregar, mas Deus me deu o coração de pregar. Eu não queria ofertar, mas Deus me deu o coração de ofertar. Deus me fez, o Espírito Santo me fez fazer isso. Então a gente precisa dessas pessoas para trabalhar pelo Evangelho. E quando eu vejo essas pessoas surgindo dentro da nossa igreja, eu fico muito agradecido diante de Deus. Frequentemente eu choro e eu fico emocionado. Deus, o Senhor nos deu esse Evangelho. E dentro da nossa igreja, aquelas pessoas que tinham problemas, Deus vai mudando. Principalmente os jovens. As pessoas que tinham demônios, que tinham problemas, elas começaram a ser transformadas. E sendo transformadas, eu não falei para elas, não pode jogar mais videogame. Antigamente elas se esforçavam para parar de jogar, mas não conseguiram. Elas não queriam mais jogar mais, elas não conseguiam vencer mais. O Espírito Santo, no coração dela, transportando elas para um coração diferente, ela sente, não sou eu, não sou eu, é outra pessoa, porque eu não quero mais jogar. Por que eu vivia daquele jeito? Por que eu vivia daquela forma insensata? Por que eu era tão insensato e tolo? Então, o Espírito Santo faz a pessoa sentir isso. Dentro da nossa igreja, o Espírito Santo de Deus está vivo. Não na teoria, mas dentro do nosso coração. Ele coloca o coração de Deus, a sabedoria de Deus, a paz de Deus. Se vier a felicidade de Deus dentro do nosso coração, mesmo que a gente queira viver como antigamente, já não poderemos mais viver. Mesmo que a gente não tenha dinheiro, mesmo que a gente não dirija um bom carro, mesmo que a gente não compre uma boa casa, mesmo que a gente não vá para restaurantes chiques, essa pessoa é uma pessoa que tem paz, felicidade e bênção. Hoje de manhã eu quero falar um pouco mais sobre isso. Em Gênesis capítulo 1, a primeira coisa que está escrito é o quê? A terra estava sem forma vazia e a treva pairava sobre a face do abismo. Mas em Gênesis capítulo 3, Gênesis são 50 capítulos, Êxodo 42, Números 20 e poucos, então são muitos capítulos. Mas Deus criou o ser humano em Gênesis capítulo 2, né? Mas em Gênesis capítulo 30, no capítulo 3, se a Eva foi tentada pela serpente, comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal, então a partir de Gênesis capítulo 2 até o capítulo 30, até o capítulo 3, a gente pode ver a imagem de Satanás. A gente pode ver a imagem de Adão e Eva que não comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal. Lendo a Bíblia, eu fiquei chateado.
Adão, não posso chamar Adão, né? Eu tenho que chamar de vô Adão. Ai, por que o Adão, logo depois que ele foi criado, ele já comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal no capítulo 3? Por isso, como Adão viveu antes de comer do fruto do conhecimento do bem e do mal? Como Eva viveu? Não está escrito. Não está escrito. Então, como eu sou pastor, eu sempre penso sobre isso. É conhecimento do bem e do mal. Então, em inglês é o quê? A árvore do conhecimento do bem e do mal. É o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Por que Deus mandou não comer do fruto do conhecimento do bem e do mal? Se comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, você vai ter uma sabedoria para distinguir o bem e o mal. E depois que eles comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal, o que eles fizeram? Depois que eles comeram do fruto, eles descobriram que estavam nu, e depois eles descobriram como se esconder, e eles começaram a fluir pela sua teoria, pela sua sabedoria e pelo seu método. Então eu imaginei sozinho. Se o Adão não tivesse comido do fruto do conhecimento do bem e do mal, se a Eva não tivesse comido do conhecimento do fruto do bem e do mal, então, o que teria acontecido? Agora não, né? Mas antigamente, quando eu fui para a África pela primeira vez, eu fui para o Quênia. E como não tinha ninguém da nossa igreja, por 2 semanas que eu fiquei, eu passei muito pelas florestas. Então é perigoso, né? Mas eu peguei o carro e andei por toda a floresta. Uma vez, eu estava indo com o irmão Assari, quando eu fui para Gana, um irmão que era da Alemanha pediu, por favor, para eu ir para a Alemanha. Então, antes de ir para a África, eu fui para a Alemanha. Então, antes de ir para a Alemanha, eu fui para a África e eu preguei numa igreja. E um irmão daquela igreja pediu, vamos para Gana. Eu falei, eu tô ocupado, eu não posso sair. Aí aquele irmão pediu, vamos para Gana. Eu falei, não dá. Aí ele pediu terceira vez, vamos para Gana uma vez. E aí eu decidi ir para Gana. Aí quando eu falei que eu ia, ele ficou tão feliz, ele mandou a esposa. Aí prato, garfo, comida, tudo levou da Alemanha. Preparou vários carros, preparou motorista, preparou um quarto e me esperou. E esse irmão Assari, naquele tempo, recebeu a salvação e dirigiu o carro por mim. E o sobrinho do Assari falou, Pastor Park, vamos lá pegar coco? Eu achei muito legal, porque na África é muito ruim tomar água, né, deles. É difícil. E a água de coco é a água mais segura lá na África. Eu falei, sim, vamos lá. E aquele moço de 18 anos, entramos na África. Eu e ele. E a floresta era muito escura. E aí ele falou, Pastor Park, fica aqui. E ele subiu no coqueiro. E eu pensei, meu Deus, eu tô sozinho aqui nessa floresta. Eu fiquei com medo. Era escuro e não dava para enxergar 5 metros adiante, 10 metros. Então, se vier um canibal, tem que perguntar se quer meu braço direito ou minha perna esquerda. Ou você quer meu fígado. Aí eu falei, desce logo, que eu tava morrendo de medo ali, sozinho. Desce logo. E ele falou, espera um pouquinho, dá licença. E ele chutava e descia um coco. E eu fui na floresta com aquele jovem de 18 anos. Aí ele falou, Pastor Park, não mexe nisso. Ah, sim. Ah, cuidado com isso. Ah, tá bom. Eu era um bobão ali. Essa árvore é perigosa. Essa árvore tem veneno. Cuidado com essa água. Não se aproxima dessa árvore.
E eu, pra onde tem que ir? Pra onde? Tá, vai na frente. E foi assim que eu andei na floresta. Se eu não tivesse sabedoria... Porque eu não tenho sabedoria de andar na floresta. Aquele jovem, pequeno jovem de 18 anos, eu somente podia seguir o que ele estava falando. Eu só estava falando, vai na frente que eu te sigo. Se vocês não tivessem a sabedoria do conhecimento do bem e do mal, vocês seguiriam a palavra de Deus exatamente como vocês ouviriam. Mas... por isso Deus falou pra gente não comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. E com essa sabedoria do conhecimento do bem e do mal, agora a gente nós nos tornamos pessoas que vivemos julgando pelo nosso próprio conhecimento do bem e do mal. E não pela vontade de Deus, mas uma outra coisa. Antes de comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, nós estávamos dentro da vontade de Deus. Mas porque agora nós temos a nossa sabedoria, nós criamos um novo mundo, tendo o nosso próprio método, nosso próprio caminho. E as pessoas pensam que isso é o correto. Eu li a Bíblia. Em Gênesis capítulo 3, onde o homem cometeu pecado, eu li o capítulo 4, 5, 6. E o que está escrito? O que Deus falou? Em Gênesis capítulo 6, o que Deus falou? Então disse o Senhor, viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. A gente pode ler vagamente essa Bíblia. Mas um dia, depois que essa palavra entrou exatamente no meu coração, que coração eu tive? O ser humano ganhou a sabedoria de comer do fruto do conhecimento do bem, do fruto do conhecimento do bem e do mal. E buscando essa sabedoria do bem e do mal, e no final acabou se aprofundando na maldade. Todos. Pessoal, nós indo para casa, eu li o livro de leiam 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas. Vejam como os reis viveram. Todos eles pensaram que reinariam bem. Mas depois que se tornaram rei, a maioria deles fracassou. Por quê? Porque eram arrogantes, matando seus irmãos. Para se tornar rei, matou seu filho. A Bíblia somente retratou exatamente o que aconteceu. E por meio disso, Deus desenhou exatamente a forma do coração humano. Antigamente o nosso país era pobre. E agora vive muito bem. Se eu for para os Estados Unidos, nossa, dá para ver a pobreza. Viajando de avião dos Estados Unidos e viajando com o avião da Coreia é muito diferente. Não tem nem comparação o serviço da companhia aérea americana e da Coreia. É a diferença do céu e da terra. O assento é bem largo da companhia aérea coreana. E dá para ver a pobreza estampada nos Estados Unidos. Os coreanos vivem muito bem. Por ano, quantas mil toneladas de comida são jogadas fora? Roupa, todas as coisas. Qualquer casa que a gente vá, as pessoas têm o armário cheio de roupa. Quando a gente vai na África, a gente fala que a gente tem roupa de todas as estações. Eles falam, nossa, quantos conjuntos de roupa vocês têm? Porque lá eles só precisam de camiseta, bermuda e uma calça. Eles não entendem que a gente muda de roupa toda estação.
Quando a gente vai na sapateira dos coreanos, tem sapato, tem tênis, tem sapato para corrida, tem o tênis para corrida, tem o tênis para subir montanha, tem o chinelo, tem a sandália. Como é que dá para distinguir tudo isso? Os coreanos. Realmente, nós nos tornamos esse país que vive tão bem. Mas é o país que tem mais suicídio no mundo inteiro. Porque são inteligentes, se acham, então não querem quebrar o coração, não querem... Então se torna muito duro o pescoço para se prostrar diante de outra pessoa. Então os estrangeiros têm medo dos coreanos, porque são muito frios. Falam muito bem. Mas o coração é muito vazio. Está vazio o coração. Sabe o que é importante? Porque nós não sabemos direito. Quase não tem pessoas que digam que é difícil. Quase não pensam que está difícil porque está longe de Deus, que está distante de Deus. Pensam que está difícil porque não tem dinheiro, porque está com o trabalho ruim, porque está ruim no estudo. O nosso país vive tão bem, mas tem muitos pessoas com problemas mentais. Quando eu me encontro com as pessoas, todos os seus conceitos são corretos. Para essas pessoas, quando a gente lê a Bíblia, pessoal, se vocês lerem essa Bíblia, cada vez que o ser humano se encontra com Deus, sempre entra em atrito. Por quê? Ele se acha correto. Sempre tem atrito. Um dia Deus falou para Moisés, Moisés, eu vou te mandar para Moisés, então, salva o povo de Israel. Eu não posso, eu não consigo. Quem sou eu para ir? Não, eu vou estar com você. Não, manda alguém que tem que ir. Eu não, menos eu. Um dia Deus apareceu para Abraão e falou, Sara, tua mulher vai ter um filho. Abraão riu. Como eu, um homem de 100 anos, vou poder ter um filho e a minha esposa, 90 anos? Como a gente vai poder ter filho? Todas as pessoas são assim, têm o seu próprio conceito. Pedro, você vai me negar 3 vezes. Não, nem que eu tenha que morrer com o Senhor, não vou te negar. As pessoas não se conhecem e porque elas acreditam em si mesmas, elas rejeitam a palavra. Hoje nós lemos Mateus capítulo 20. Vamos ler Mateus capítulo 20, versículo 1. Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para sua vinha. Olhem aqui, pessoal. Tem um dono que saiu de madrugada para assalariar. Ele mandou para onde os trabalhadores? Para a vinha. Então, o que esse dono quer fazer com os trabalhadores? Então, na nossa sabedoria, o que? Trabalhador é para trabalhar. Não é verdade? A gente pensa assim. Ele quer pegar trabalhadores para mandar trabalhar. Mas a Bíblia não é assim. Para assalariar trabalhadores para a sua vinha. A pessoa que manda trabalhar e a pessoa que quer assalariar é diferente. Se você quer mandar trabalhar, você tem que acordar cedo de manhã e trazer e falar, hoje você tem que fazer isso, isso, isso e aquilo. Você tem que fazer isso, isso e aquilo. Você tem que mandar, as pessoas têm que fazer assim. Mas o dono, ele queria mandar os trabalhadores para assalariar e depois ele mandou e saiu de novo. Então ele não saiu para mandar para trabalhar. Não é verdade? Ele foi e, tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela 3ª hora,
terceira hora no nosso horário é umas 9 horas da manhã. Então começa a trabalhar das 6 horas da manhã. Então mandou os trabalhadores 6 horas e 9 horas ele saiu de novo. E viu na praça outros que estavam desocupados. E disse-lhes, ide vós também para a vinha e vos darei o que for justo. Eles foram. Aqui o dono da vinha só falou para entrar e que daria o dinheiro, não é? Então, hora sexta é meio-dia do nosso horário. E da hora 1/10 de novo estava trabalhando. 1/10 é 5 horas da tarde. Ou seja, já chegou a noite. Encontrou, e por volta da hora 1/10, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes, por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Respondeu-lhe, porque ninguém nos contratou. Então lhes disse, ide também vós para a vinha. Então mandou, mandou as pessoas na hora terceira, na hora sexta, na hora 1/10. Então o dono da vinha mandou eles para a vinha. Por que o dono da vinha mandou os trabalhadores para a vinha? Ele tinha pena daquelas pessoas, eram pobres, não tinham dinheiro. Então, como ele não podia simplesmente dar o dinheiro, ele queria conceder graça, por isso mandou entrar na vinha. Não foi para mandar trabalhar. Esse era o objetivo do dono. Então, porque ele começou a dar salário de 1 denário para a pessoa que chegou na 10ª hora. Quem chegou na 10ª hora recebeu 1 denário é muito gratificante. Mas as pessoas que vieram de manhã cedo trabalhar, eles não queriam receber graça do dono. Porque eles pensavam que tinham trabalhado, então eles pensaram que estavam recebendo seu salário. Então, quem chegou a hora 1/10 recebeu 1 denário. Mas quem chegou de manhã cedo recebeu 1 denário, então eles reclamaram. Eles achavam que isso era um problema. Então o dono da vinha falou, a gente não combinou 1 denário? Eu estou te dando 1 denário, por que está reclamando? É minha vontade dar 1 denário para eles também. Pessoal, o que Deus está falando para nós? O dono não queria que eles trabalhassem na vinha, mas que recebessem graça. Então, qual é o problema na vida de fé? Nós não conhecemos a nossa pessoa. Aquela hora eu falei, o que estava escrito em Gênesis capítulo 6? Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Está escrito assim na Bíblia, não está? Em Gênesis capítulo 6, versículo 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Deus falou assim, desviando ou falou diretamente? Então, hoje de manhã, todos vocês que vieram para o culto, qual é a diferença do seu pensamento com o pensamento de Deus? Ah, porque eu fiz uma bondade, eu fiz uma generosidade. Tem pessoas que pensam assim. Mas aos olhos de Deus, é tudo maldade. Essa é a diferença entre os nossos olhos e os olhos de Deus, entenderam? O quê? Continuamente mal. Quando Deus nos vê, então quando Deus vê se é continuamente mal, então existe um pouquinho de bondade no nosso coração? Existe uma bondade do tamanho de uma unha do nosso coração? Não existe, é só maldade, certo? Então quando vocês trabalham, somos nós que temos que trabalhar ou Deus tem que trabalhar? Onde Deus trabalha há bondade e onde nós trabalhamos não há bondade nenhuma. Certo? Então vamos falar sobre o dono da vinha. O dono da vinha, será que ele queria mandar as pessoas para a vinha para trabalhar?
As pessoas que só tinham maldade? Será que ele queria o fruto deles? Na China tinha um missionário, há muito tempo atrás. Na casa daquele missionário tinha um cozinheiro. E esse irmão cozinheiro, ele tinha muita raiva do missionário. E todos os dias na comida do missionário ele misturava cocô. O missionário pensou, nossa, tá estranho. Ai, eu acho que... Aí o cozinheiro pensava, hoje eu coloquei muito cocô nessa comida. Aí depois ele colocou um pouquinho menos. Aí quando ele fazia a comida, ele misturava cocô. Porque ele tinha raiva do missionário. Ele misturava. Aí aquele cozinheiro pensava, ai, hoje eu coloquei muito cocô na comida. Então, ele sempre que ele tinha jeito, ele colocava cocô na comida do missionário. Aí um dia, numa conferência, ele recebeu a salvação. E depois que ele recebeu a salvação, ele foi para o missionário e falou, missionário, sinto muito. Eu tinha tanta raiva do Senhor, missionário. Eu odiava que você falasse sobre Jesus, porque eu tinha tanta raiva, não tinha o que fazer. Por isso, que eu tinha tanta raiva, não conseguia aguentar. Então, um dia eu pensei, o quê? Não tinha o que fazer. Então, eu comecei a misturar cocô na sua comida, de vez em quando. E eu vinha escondido, misturava, e vinha escondido e misturava. Aí o missionário pensava, ai, eu coloquei muito, ai, essa comida tá estranha. Aí o cozinheiro pensava, ai, acho que eu coloquei muito cocô hoje. Pessoal, sabe o que é incrível? Satanás, aquilo que parece que não tem problema, mas aquilo vai se tornando maldade. Mas aos olhos de Deus, não existe nenhuma pessoa boa. Por quê? Porque Deus, ele não queria que o ser humano trabalhasse, ele queria que Jesus Cristo trabalhasse. Então, esse coração que a gente tem é sujo, é imundo, é mau, é mentiroso, é lascívio, é arrogante, porque é esse coração que a gente tem. Se a gente se tornar rei com esse coração, a gente vai fracassar, vai fracassar. Com esse coração parece que a gente vai poder ter um bom negócio, mas não vai fracassar. Com esse coração, a gente não pode servir a Deus. Se vocês tiverem esse tipo de coração, Deus vai se agradar? Não. Por isso, ele mandou para a vinha. Ele só queria que entrasse na vinha. Os trabalhadores na vinha, ai, que estranho. Ele nem mandou trabalhar e deu um denário. Que estranho. Realmente a gente não trabalhou. Mas as pessoas que trabalharam desde de manhã até agora ganharam um denário. Que gratificante. Então, o que ele mostra nos trabalhadores? Ele mostra o amor, a graça, a misericórdia, o amor do dono. Mas os trabalhadores da vinha, realmente eu não consigo trabalhar, por isso o dono concedeu graça. Por isso, a gente ia ter que ficar hoje sem fazer nada, mas ele nos deu um denário, que gratificante. Eles aprenderam a graça. Mas as pessoas que não pensavam que o dono não gostava, assim, que não sabiam que o dono não gostava do seu trabalho, eles reclamaram, porque os que trabalharam 1 hora e os que trabalharam o dia inteiro receberam todos um denário. Então eles reclamaram. Em 62 eu recebi a salvação. Naquele tempo que eu recebi a salvação, a minha vida era muito difícil, eu era muito pobre. Eu queria ofertar diante de Deus, porque eu fiquei tão agradecido de eu ter recebido o perdão dos pecados. Mas naquele tempo eu não tinha 1 centavo. Eu tinha aquele coração tão quente que mesmo que fosse para roubar, eu queria ofertar diante de Deus, mas eu não tinha. E eu orei diante de Deus. Deus, eu não tenho nada para te ofertar, só esse corpo. Deus, esse corpo. Por favor, o Senhor pode recebê-lo? Naquele tempo eu pensei, uma pessoa como eu, onde vai ser utilizada?
Eu jamais havia imaginado que eu seria pastor. Então, quando teve a guerra da Coreia, 정말 사람들이 집에 남편이 tinha muitas pessoas que não tinham marido. Quando a gente ia pro culto de sexta-feira, tinha as vós e tava com goteira em casa, tava com telhado quebrado, Aí eu pensei, Deus, se o Senhor quiser me utilizar, a minha vida inteira eu vou passar de casa em casa, ajudando a consertar as goteiras da casa das viúvas, consertando as maçanetas da casa, consertando as portas. E eu pensei que assim, pelo menos, eu poderia ser feliz. Mas um dia eu vi que Deus me estabeleceu como pastor. Deus, muito obrigado. Se eu não tivesse me tornado pastor, então como eu viveria? Se eu não tivesse sido pastor, eu já teria. Se o Senhor não tivesse me segurado, eu já teria me corrompido, eu já teria caído no pecado. Por isso, eu recebi a tua graça, por isso eu estou sendo pastor. Porque o Senhor me tornou pastor, por isso agora eu estou tendo vida espiritual. Eu sei muito bem disso. Mas dentre os pastores, 내가 잘하기 때문에 porque eu fiz bem, eu me tornei pastor. 자기 잘한다고 생각해. As pessoas que pensam que fazem bem, essas pessoas sempre são problema. E sempre caem na vida espiritual. Sempre acabam se corrompendo. E quando a gente vê um dia, partiu do lugar de pastor. A mesma coisa com o ancião. Realmente, Deus, eu tenho tantas faltas, eu não tinha que ser ancião. Mas o Senhor me tornou um ancião. Então o Senhor, por isso, quer que eu leia a Bíblia, quer que eu visite as casas, quer que eu ore. O Senhor me tornou ancião. Então essas pessoas podem ter frutos de Deus. Mas porque eu fiz bem, eu sou ancião. Essas pessoas com certeza vão acabar criando problema. Diácono, irmãos da igreja também são assim. Estando na igreja, tem que fazer trabalho voluntário, tem que participar do culto, tem que ler a Bíblia, tem que orar, também tem que ofertar. Se não vier para a igreja, não precisa fazer isso. 집에서 인터넷까지 예배 드리면 그런 거 안 해도 되잖아요. Não precisa ficar assistindo culto na internet. Mas a gente pensa o quê? Que está preso na igreja. A gente pensa que está preso. Eu sou uma pessoa que posso fazer bem, mas eu estou jogando o meu tempo precioso fora para vir para a igreja. Essas pessoas não conseguem ter vida espiritual. Deus quer dar um denário, mas quando olha para nossa pessoa, porque nós somos sujos, maus, imundos, porque nós temos o coração muito lascívio, Deus não pode nos utilizar. Mas pelas pessoas que Deus quer salvar, Deus, Ele quer nos esvaziar e quer que Jesus Cristo entre. E assim, me tornando um pequeno Jesus Cristo, Deus quer que Jesus Cristo seja estabelecido dentro da nossa igreja. E assim como Jesus Cristo viveu, Deus quer que a gente viva, Deus quer nos dar seu alimento, Ele quer nos conceder a sua graça. Em Mateus capítulo 20... a história de Deus ter mandado para dentro da vinha é porque Deus teve misericórdia de nós. Então, escutando o culto domingo, aparecendo o nosso coração e passando o nosso coração para o lado de Deus, Deus quer nos conceder a sua graça, mas vindo para a igreja, eu achando que eu estou fazendo uma grande coisa, que eu estou fazendo um ótimo trabalho de Deus, essa pessoa vai reclamar no final, mas eu fiz assim, eu ofertei assim, eu fiz bem, porque essa pessoa está sendo tratada como eu, que nem faz tanto quanto eu faço. Quando o Senhor vê, não é assim. Todos vocês são pessoas que têm que receber maldição, mas vindo para a igreja, receberam o evangelho, receberam a salvação, crescendo no evangelho, Deus quer que seja assim. No ano que passou, teve muitas pessoas que ficaram contra a nossa igreja, que teve problema por causa do Tobior, colocaram mentiras na internet. Mas pela fé em Deus que os irmãos tiveram, eu pude ver que os irmãos superaram tudo isso. A gente pode ver já pelo cumprimento que eles fazem, né? Ah, mas as pessoas, eu estou fazendo bem, eu sou tal, eu sou bom. Então,
Essas pessoas, depois que receber um denário, vão reclamar contra Deus. Vão reclamar contra a igreja, vão reclamar contra o servo, vão reclamar contra a palavra. Quem? A pessoa que acha que ela faz bem. Quando Deus vê, ninguém faz bem. Todos nós tínhamos que receber maldição, destruição, porque nós temos coração mau. Mesmo depois que a gente recebeu a salvação, surgem muitos corações maus e sujos dentro de nós. Nós não conhecemos muito bem o nosso coração, o fundo do nosso coração. Nós temos o coração de poder matar outra pessoa, nós temos ódio. Nós somos pessoas que podemos fazer qualquer coisa. Nós somos esse tipo de pessoa. Todos nós somos assim. Por isso, Deus quer conceder sua graça. E assim Ele queria nos mandar para dentro da vinha. E dentro da vinha Ele queria que a gente aprendesse o quê? A graça do dono. Se a gente descobrir a nossa pessoa que tem que receber maldição e destruição, mas Ele concedeu graça, misericórdia, e a gente recebeu essa salvação através da igreja. Mas as pessoas pensam, eu fiz tal coisa pela igreja, eu sou bom. Então, se eu me tornar uma pessoa que faz algo na igreja, a igreja se torna local de reclamação. Deus se torna motivo de reclamação, o servo se torna motivo de reclamação, os trabalhos de Deus se tornam motivo de reclamação. A gente somente pode ter esse tipo de coração porque Satanás coloca isso. A nossa igreja é assim. Amados irmãos, nós... Não é porque a mão está com problema, o pé está com problema, ou com o olho está com problema. Mas todos nós temos todas as condições para receber maldição. Somos arrogantes, nos achamos o bom, pensamos que somos melhor que os outros. E temos o coração de confiar em nós mesmos. Não porque nós somos feios, não porque somos baixinhos ou porque somos ignorantes. Mas quando olhamos com o olhar humano, Deus não pode nos... Então Deus queria o quê do ser humano? Não com o meu coração, mas com o... Deus queria trocar o nosso coração pelo coração de Jesus Cristo. Irmão Lee, irmã Kim, irmão Park, irmão Kim. Com esse coração você não pode ir para diante de Deus. Por quê? Porque esse coração frequentemente muda. Porque a qualquer momento você pode fazer maldade. Porque você tem todas as condições para fazer a maldade. Por isso, Deus queria que a gente jogasse fora esse coração. E com o coração de Jesus Cristo, com o coração de Jesus Cristo, Ele queria que a gente tivesse esse coração de Jesus. E assim, para conceder a graça de Jesus, Ele falou, entra na vinha, entra na vinha. A hora terceira mandou entrar, a hora sexta mandou entrar, também a hora 10ª mandou entrar também, sobrando 1 hora para trabalhar. Concedendo a graça e percebendo a graça de Deus. Vendo que os seus pensamentos são sujos e maus, se eu seguir esses pensamentos eu vou fracassar. Depois que Deus faz a gente perceber exatamente isso, depois Deus trabalha como dentro de nós? Se eu brigar contra isso, meu coração não vai dar. Então eu tenho que jogar fora o meu coração e eu tenho que receber o coração de Jesus Cristo. Se eu receber essa graça, mesmo que sejam vocês, o mesmo eu, mas se entrar Jesus Cristo, eu estiver vivendo, e se sair eu e entrar Jesus Cristo nesse lugar, eu vou me tornar uma pessoa completamente diferente. Realmente é completamente diferente. Uma vez, quando eu estava em Daejeon, comprei um carro. A igreja comprou um carro. Atrás estava escrito ABS. Naquele tempo, custava uns 4.000 reais colocar o freio ABS. Aí eu falei pro irmão, que é esse? Aqui tá escrito ABS, é freio ABS, é isso? Mas é caro, por que você colocou isso? Pastor, na verdade, para falar a verdade, eu não queria comprar mais o carro. Na empresa do carro, tá falando...
falou que por engano eles colocaram o freio ABS. Então, por isso, eles cobraram só metade do preço. Então, o freio ABS, ele não deixa ter aquelas falhas do freio, né? Então, freia exatamente. Então, um dia no apartamento, numa descida, tinha gelo. E quando eu freiei, freou na hora e não escorregou. Segurou o carro. Nossa, o freio ABS é muito bom. Eu pensei que só o ABS fosse bom. Mas uma vez, no centro de retiro de Tedó, naquele dia noivou muito. Então, eu estava dirigindo o carro e na neve eu podia correr por causa do freio ABS, mas os outros carros tinham que ir devagar por causa que tinha um freio normal. Dá para ver na hora que carro tem freio ABS e qual não tem. Então, o carro que as quatro rodas giram assim, não pode ir em qualquer lugar, né? Que não tem o freio, né, nas quatro rodas, mas o freio ABS dá. Então, o mundo do coração, assim a gente pode perceber na neve, mas o coração também é a mesma coisa, a gente não consegue enxergar, mas é muito diferente a pessoa que tem Jesus no coração e a pessoa que não tem. Então, o que o ser humano em si faz, Deus não aceita. Então, ele não mandou a gente para vinha para trabalhar, mas ele mandou para a gente receber graça. E recebendo, experimentando a graça dentro da vinha depois, recebendo 1 denário, 2 denários e depois. Deus, ele quer conceder a sua graça de dar o seu coração, o coração de Jesus, e recebendo o coração de Jesus, ele quer que a gente viva com o coração de Jesus. Pessoal, a dificuldade, o problema não é que falta mão, falta sabedoria ou falta inteligência. Mas é porque vocês têm um coração que somente pode fracassar. No Antigo Testamento, mesmo que os reis se tornassem rei, eles se tornavam rei pensando que iam viver bem. Muitos se tornaram rei, mas logo fracassaram. Por quê? Porque o coração que a gente tem é um coração que somente pode fracassar. Por isso, em Mateus capítulo 20, diz o quê? Não somos nós que fazemos algo por Deus, mas para receber a graça de Deus. Todos vocês que vieram aqui, Deus pensa assim, se não for pela graça de Deus, vocês somente vão poder cair, vocês somente vão poder sofrer, vocês somente vão poder cair. Por isso, Deus queria nos dar o seu coração, e essa mesma vida, Ele quer que a gente viva com o coração de Deus. Então, duas amigas estavam conversando. Ai, a minha nora. O que tem a sua nora? Ela brinca em cima da minha cabeça. Ah, é? Como? Ela fica falando, mãe, mãe. Como ela quer ficar sobre minha cabeça? Daí eu não consigo falar nada para ela. Então, não é bom se a sogra, se a sua nora pensar que você é a mãe dela e não sogra? E a outra mulher? A minha nora me chama de mãe. Ela sente realmente que eu sou tão próxima a ela como mãe. Mas a outra pensa que ela é tão inteligente que ela quer ficar sobre a minha cabeça. Ela quer me usar contra isso e me chama de mãe. Então, se pensar dessa forma, vai acabar acontecendo dessa forma. É porque as pessoas não sabem. A felicidade se torna infelicidade e acabam caindo no sofrimento, no problema, quebra a paz da família. Há muitas pessoas que são assim. Pessoal, nós somos descendentes de Adão. E assim, o fundo do nosso coração é mau. Deus não se alegra que a gente sirva a Deus com esse coração. Ele quer que a gente jogue fora o nosso coração e receba o coração de Deus. Mas a pessoa que pensa que pode fazer bem para Deus, no final vai reclamar contra Deus, vai reclamar contra a igreja, vai reclamar contra o servo. Somente pode se tornar esse tipo de pessoa. Eu sou uma pessoa inútil.
Ah, mas eu estou recebendo a graça de Deus. Eu estou recebendo o amor de Deus. Se a gente puder viver com esse coração, o ano de 2013 é o nosso primeiro culto. No ano de 2013, todos nós sabemos que nosso pensamento é sujo de mal. Não esse pensamento, mas para viver com o coração de Deus, jogando fora o meu pensamento. Quando eu viver com o coração de Deus, vocês vão se tornar pequenos Jesus, vão receber o poder de Deus. E vocês vão se tornar trabalhadores de Deus, a sua família, as pessoas ao seu redor, toda sujeira, trevas, todas essas coisas vão ser expulsas. E vão viver assim uma vida abençoada. Eu creio piamente nisso. Porque o fundo do nosso coração é mau. Nós temos que descobrir que nós somos pessoas que não podem agradar a Deus. E assim que Jesus Cristo possa estar no nosso coração.